E como disse a canção que nós acabamos de cantar, o amor que me amou e se entregou por mim. Essa é uma das certezas, a nossa fé, uma das maiores belezas que nós temos, e que nós possamos de fato acreditar nessa verdade, nesta fé, nesse amor que se entrega por cada um de nós. Mas esse amor também nos pede para que o nosso coração possa se abrir para Ele. E é isso que o Evangelho de hoje nos vai falar. Para que de fato o amor possa nos amar, ele primeiro temos que de fato permitir que esse amor entre. E no início dessa nossa celebração, queremos pedir perdão pelas vezes em que nós não abrimos as nossas portas a Ele. Rememoramos a nossa semana e peçamos perdão pelas tantas vezes em que não fomos fiéis à Sua palavra.
perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. O tempo da Páscoa é tempo de glorificar a Deus pelas maravilhas que Ele fez em nossa vida. Por isso, aclamamos alegres com confiança que Cristo está vivo, glorificando a Ele. Oremos. Sempre que é proferida essa palavra na celebração, é o momento em que nós colocamos no altar do Senhor a nossa vida. Por isso, medite, reze. Por que hoje você quer rezar essa celebração? Qual é a intenção que você traz em seu coração? Deposite no altar do Senhor. Que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-se com a restituição da glória da adoção divina, possa com firme e grata esperança aguardar o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Venceu a morte com amor.
No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele. Entre vós, tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios. A vós o matastes, pregando numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua. E até minha carne repousará na esperança, porque não deixarás minha alma. Na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurava solenemente que um dos seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu. E anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai. Eu derramou, como estáis vendo, eu ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ensinai vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Mas ensinai vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Meu Deus, porque vós me fugiu. Diga ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Eu bem não posso achar agora de vós. Meu Senhor foi minha herança, minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Meu destino está seguro em vossas mãos. Pode ensinar vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. E até de longe adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois sentei ao lado na minha vacilo. Mas ensinai
alma rejubila de alegria, até o corpo repouso está tranquilo, pois uma vez me deixar entregue à morte, meu amigo conhece a corrupção. Meu amigo conhece a corrupção. Vós ensinais nosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós ensinais nosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vamos entregar o nosso lado permitido. Vamos entregar o nosso lado. Vós ensinais nosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós ensinais nosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que, sem discriminação, julga cada um de acordo com suas obras, vivei então respeitando a Deus. Durante o tempo de vossa migração neste mundo, sabeis que fostes resgatados da vida útil, da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso. E neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és
És o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso e entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor. Somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor. É tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor. Somos teus seguidores também. Caros irmãos e irmãs, vivendo o anúncio da alegria da Páscoa, e o outro não fala o nome. Ou seja, é como se o próprio Senhor falasse: olha, se coloque na posição daquele discípulo. Você hoje é aquele discípulo que caminha. E os discípulos se afastaram da comunidade como o Evangelho nos apresentava. Estavam indo para Emaús. Ou seja, diante naquele mesmo domingo de Páscoa, o primeiro dia da semana, eles perderam as esperanças. Estavam tristes, agoniados, com medo, porque não sabiam o que iria acontecer. Maria já tinha ido ao túmulo, visto que o corpo do nosso Senhor não estava mais lá, e voltaram, avisando: olha, Jesus ressuscitou. Mas eles não acreditaram, estavam indo para Emaús, como quem retornava para casa, com aquele medo, com aquela insegurança.
E assim como foi meditado no Evangelho do domingo passado, esse domingo nos apresenta quase que o mesmo sinal. Tomé não acreditou porque estava fora da comunidade. Hoje os discípulos estavam também afastados da comunidade. Um coração que se afasta de Deus, que se afasta da comunidade, não consegue mais reconhecê-lo, não consegue mais experimentar a graça de Deus nas suas vidas. Um coração que se afasta de Deus é incapaz de perceber que muitas vezes Ele está ao nosso lado, mas o coração está distante. Foi isso que aconteceu com Tomé, foi isso que aconteceu com os discípulos hoje. Eles não reconheceram que o próprio Senhor estava do seu lado, e caminharam 11 quilômetros, mas não o reconheceram. Quantas vezes nós, assim como os discípulos, frustrados, sem ânimo, nos afastamos da comunidade? Por quê? Porque é como se eles falassem: olha, nós esperávamos diferente. E eles mesmos falaram: olha, nós esperávamos aqui no Evangelho. Já fazem 3 dias que isso aconteceu. E nós esperávamos que Ele libertasse Israel. Mas apesar de tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Ou seja, eles esperavam uma coisa diferente. Quantas vezes nós esperamos coisas, nós formamos deuses na nossa cabeça que é para nós, um Deus particular, mas que não corresponde com aquilo que de fato Deus é. Queremos que Deus faça as nossas vontades. Assim era a esperança daquele povo. E ao ver Jesus crucificado, é como se jogasse um balde de água fria. Olhem, tudo se acabou. Jesus não passa mais de um profeta, assim como os outros, que vem, mas morreu. Mas é diferente. Quantas vezes nós vemos os nossos irmãos e irmãs se afastarem da comunidade por decepção, ou por situação que aconteceu nas nossas vidas, e ficamos nos perguntando: por que Deus? Por que isso? Por que você, que é tão bom, tão misericordioso, permitir que tais coisas acontecessem em minha vida? Pede escutar. E aí ele começa a fazer uma recapitulação desde Moisés até o momento atual da história da salvação. Até chegar então o momento em que eles chegam no povoado. E Jesus finge que vai um pouco mais adiante. E os discípulos então, com aquela vivência, com aquela experiência que tinham tido com esse Senhor pelo caminho, eles falam: olha, fica conosco, já é tarde e a noite vem chegando. Deus jamais entra nas nossas vidas sem a permissão. E por isso que Ele faz que vai mais adiante. Ele pode até bater em nossa porta, pode até bater, mas se nós não nos dispormos a abrirmos a nossa porta da nossa família, da nossa casa, do nosso coração, Ele não entra. Ele entra, Ele faz morada. Como a palavra disse, Ele entrou e ficou com eles. Jesus fica. Jesus caminha conosco e fica conosco. E é nesse momento então que
São Tomás de Aquino falava: a graça supõe a natureza, ou seja, a Eucaristia. É como se a cena lá da última ceia se repetisse. Nós temos a graça, vocês têm a graça de celebrar a missa ou a celebração nas quintas-feiras. Nas quintas-feiras, a igreja celebra a instituição da Eucaristia, que é na Eucaristia, na mesa, onde Cristo parte o pão, que nós reconhecemos Jesus. Eis o grande feito da Eucaristia, na vida dos discípulos, mas também na nossa vida. A partir dela, é possível que todas as sombras, que todos os ofuscamentos, tudo aquilo que nos impedia de reconhecer Jesus, possa assim ser limpado, possa assim ser quebrado e vencido pelo Senhor. Após cada invocação, vamos responder: Senhor, olhai com bondade o vosso povo. Senhor, olhai com bondade o vosso povo. Para que a Igreja se deixe conduzir sempre pela voz do bom pastor, que a ela comunica o caminho das bem-aventuranças, rezamos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo. Para que os ministros ordenados cultivem o indispensável suporte espiritual que os ajude a serem agentes ativos na expansão do reino de Deus, rezamos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo. Para que no seguimento de Jesus Cristo os cristãos caminhem continuamente atentos às indicações feitas por Ele, porta de salvação da humanidade, rezemos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo. Para que nossas comunidades não se deixem distrair pelos falsos convites do mundo, mas sigam confiantes o bom pastor, o único guia e seguro, rezemos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo. Pelos doentes e idosos de nossa comunidade que sofrem no abandono, que eles encontrem em Cristo a esperança e o alívio para suas enfermidades, rezemos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo. Quem puder fazer um pequeno momento ajoelhados em que nós Eu te dou
graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. aquele que caminhava com os discípulos, hoje caminha conosco e nos faz um pedido. Posso entrar na sua vida, na sua história, posso entrar nas suas dificuldades. Ele é o próprio Deus. Obedientes à palavra do nosso Salvador e guiados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que vive, aquele que é presença, eis aquele que quer ficar contigo e fazer morada. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salva. Certo dia, alguém apareceu o jovem Galileia. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava, seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Aquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, se expressar, enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileia.
incorruptível ressurreição da carne, aqueles que renovastes pelos sacramentos da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agradeço pela acolhida, né? É sempre muito bom a gente celebrar, e ainda mais bom a gente celebrar algo que a gente se sente bem. Então, muito obrigado mesmo pela acolhida, pelo carinho de sempre, né? Agradeço também a todos vocês que vieram hoje celebrar conosco, um coração sempre aberto, um coração aberto capaz de reconhecer a misericórdia de Deus em nossas vidas. Muito obrigado ao grupo Reviver, muito obrigado à nossa acólita, aos corinhos, nossa ministra. Deus abençoe a todos nós e também possamos aí contribuir, né, com o flashback. Vai ter dança, né? Nem só de seja convosco. Ele está no meio de nós. E desça sobre nós a bênção, por intercessão de São João Batista, Nossa Senhora, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Está